Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de número 21 aqui do YouTube do Clube da Fala. É isso mesmo. Inclusive hoje é dia 21, no dia dessa gravação. 21, aula 21. Tem 20 aulas gratuitas aqui no YouTube, no canal do YouTube do Clube da Fala, para você aprimorar a tua comunicação. Melhor, para você conseguir alcançar teus objetivos, para você conseguir ser promovido, passar numa entrevista, ser mais assertivo através de uma boa fala. Isso de maneira gratuita. Imagina o pago. Só quero deixar essa dica. E hoje, nessa aula de número 21, nós vamos falar sobre como você pode ser enfático sem ser grosso. Já avisa aí para aquele amigo, para aquela amiga que é vista como ríspida, como grosseira, como intimidadora ou como intimidador, como aquele carro que atropela todo mundo quando fala. Ou não só avisa. Será que você é essa pessoa? Será que você é alguém que é visto pelos outros como alguém grosso? Como uma pessoa ríspida, intimidadora? Que não sabe ter um jeito de falar com as pessoas, sendo interpretada de forma educada, gentil? Pois é. Esse é o tema da aula de hoje. Eu tenho certeza que é um tema muito pertinente, se não para você, para alguém que está perto de você. Deixa eu me apresentar agora. O professor Nélio está aqui na tela. João já deve ter colocado a capa aqui na tela. Olha aí, você está vendo do lado de cá ou do lado de lá? Do lado de cá. Muito obrigado, João. Do lado de cá. Professor Nélio com uma cara de mal aqui, né? Estou com uma cara de mal, né? Estou apontando assim para a tela. Eu sou o professor Nélio Xavier, palestrante, podcaster, professor de oratória aqui do clube, com mais de 3.000 horas de palco nessas posições de educador, de palestrante, de mestre de cerimônias, de podcaster. Sou especialista em comunicação estratégica, pós-graduado, e vou ficar contigo aqui nos próximos alguns minutos, até o final dessa aula. Então vamos lá. Para a gente começar de fato essa aula, eu preciso dar um primeiro passo te contextualizando sobre a história da CNV. Fica tranquilo e tranquila, porque eu não vou trazer um livro de história da CNV. Não, mas é importante para você entender de onde vem e o que é CNV, que é Comunicação Não Violenta. Se o título da aula, chamada, é Como Ser Enfático Sem Ser Grosso, é inevitável que a gente fale sobre comunicação não violenta. Quem criou esse termo, e na verdade não só o termo, mas a teoria em si, foi um psicólogo estadunidense chamado Marshall Rosenberg, que na década de 60, onde o alvo e o protagonismo da segregação racial pleiteavam ali os debates públicos, estava muito em alta, os debates, os conflitos sobre segregação racial nos Estados Unidos. O Marshall, ele era um educador, e nesse papel de educador, ele ensinava técnicas de comunicação para as pessoas, e foi nesse contexto que nasceu a técnica da comunicação não violenta, para tentar minimizar esses conflitos e, de alguma maneira, trazer uma assertividade, trazer uma resolução nesses conflitos com essa técnica de comunicação. Inclusive no livro que o Marshall ele escreveu, que está aqui na tela agora para você, agora tem uma foto do Marshall, inclusive, ele diz que já encerrou conflitos de guerra com essa teoria. E como eu estou te dizendo, ele deixa muito evidente, não é só uma técnica, assim como tem várias técnicas de comunicação, ele prega a comunicação não violenta como um verdadeiro estilo de vida, como um verdadeiro, eu diria até, mantra para você empregar no teu dia a dia. Claro, em situações de conflito, em situações em que você pode ser visto como grosso, como grossa, obviamente, mas não só, também em várias outras situações. Então, a partir de agora, eu vou te apresentar aqui as bases da CNV, da comunicação não violenta. Você vai entender os 4 pilares que você precisa entender para se comunicar de uma maneira não violenta. E também a gente vai passar por situações de aplicação. Como e onde você pode aplicar isso? Com quem você pode aplicar isso? De que maneira você pode aplicar isso? Sendo vista como uma pessoa gentil, educada, que sabe falar, e não como uma pessoa grossa, porque
Tem pessoas que, ainda entendendo da CNV, agem de maneira violenta. E para isso, vale entender o que é violência. Está muito relacionado à aplicação do conceito. Violência na comunicação, obviamente, pode ser entendido como uma agressão. Uma agressão, não vou partir para a parte física, mas verbal. Alguém xinga o outro, alguém acusa o outro. E eu quero já fazer uma pergunta para ti, que está aqui comigo na live agora, também assistindo, para comentar aqui no chat. Comenta número 1, se você já passou alguma vez por uma situação de violência na comunicação, de ser agredido verbalmente, de entrar numa discussão e ser ofendido pela outra pessoa. Comenta 2, se você passa por isso de vez em quando, principalmente no seu contexto de trabalho. E comenta 3, se isso é diário. Para a gente entender até o grau de violência que as pessoas vivem na rotina de trabalho. De novo, comenta 1 aqui no chat, se você já uma vez passou por uma situação dessa, de ser tratado com uma comunicação violenta. 2, se acontece de vez em quando. E 3, se isso é muito recorrente. E olha, vale deixar claro também que não só xingar, ofender, atacar é violência. Imperatividade, dar um comando, uma ordem sem ouvir, também é tido como violência na comunicação. Ah, fulano, vai lá, faz isso. Ah, Cicrano, eu já mandei você fazer isso aqui. Fulano, olha só, preciso que você faça isso aqui, vai lá e faz. É claro que não só o verbal, mas o não verbal, ou seja, a voz, o corpo, comunica muito dessa atitude grosseira, intimidadora. Então, cuidado. E olha, eu quero saber também, antes de explicar os vídeos que apareceram aqui na tela, se você já foi visto como alguém violento. Comenta aqui embaixo. Deixa os comentários no chat. Só comenta um sim. Sim, Nélio. Já fui visto como uma pessoa que se comunica de forma violenta. Alguém que não sabe ter um trato com a outra pessoa. Aqui tem situações, eu vou até passar e voltar de novo para você ver os videozinhos. Ó, por exemplo, os 2 rapazes ali conversando, as 2 meninas, os 2 colaboradores do setor de engenharia ou de obras ali, não sei exatamente a posição, e eles estão até de uma maneira alegres, né? 2 mais sérios ali no canto, com um capacete. Comunicação interpessoal é o principal campo de aplicação da CNV. É onde você pode ser enfático sem ser grosso. O que é comunicação interpessoal? Aquela comunicação de 1 para 1, ou de 1 para 2. E para ilustrar melhor ainda para ti, as situações de comunicação interpessoal que abrem margem para você ser visto como grosso, majoritariamente são feedbacks. Quando você precisa dar um feedback para alguém, o que é um feedback? Um retorno. Dá uma devolutiva. Imaginando que, por exemplo, você tem um cargo de liderança, de chefia, e um colaborador seu teve um comportamento inadequado, ou fez uma entrega errada de uma tarefa que você deu para a pessoa fazer, você precisa falar para a pessoa que está errado. Você precisa falar para a pessoa que aquele comportamento não é adequado mais. Como você fala com a pessoa? Essa é uma situação em que tem esse fio condutor, esse limiar. É uma situação que você pode facilmente ser vista como grossa. Ou é uma situação em que você, tendo consciência da CNV, pode dar um feedback de maneira adequada e ajudar aquela pessoa, e não sendo vista como grossa, muito pelo contrário, de uma forma muito educada, de uma forma não violenta. Feedbacks, pedidos de maneira geral, até um pedido de investimento, inclusive. Ou então perguntas mais delicadas, negociações, são situações em que você pode aplicar o conceito da CNV. Lembra disso? E vale também ficar em alerta sobre essas situações que estão aqui na tela. Por quê? Eu acabei de falar que feedback, comunicação interpessoal, são momentos oportunos para você aplicar a comunicação não violenta. E é muito comum, como eu disse aqui, o limiar, as pessoas ficarem igual esse rapaz aí do lado da moça de vermelho. Ou, quando quer colocar para fora, extravasa, coloca de uma maneira ríspida demais. Ó, tá aqui, cadê? Deixa eu voltar aqui a tela. E aqui. Foi. Ele gritando literalmente no ouvido da mulher ali. A mulher se
se abaixando, quase que chorando, ele tampando o ouvido, porque ele deve estar falando alto, inclusive. Ali. Não engula sapo, mas também quando for falar, não coloca todos os sapos para fora em cima da pessoa. Quando você for dar um feedback, quando você for abordar alguém para fazer um pedido, tem que ter o cuidado para você não colocar para fora todo aquele acúmulo de sentimento que você estava guardando e aquilo acabar ofendendo outra pessoa. Sabe aquelas pessoas que explodem? Que, por exemplo, elas precisam dar um feedback para alguém. Se coloca na situação aqui, vai, que eu acabei de descrever. Um colaborador teu, ou um colega, ou que seja, qualquer pessoa, fez algo errado. Você viu que a pessoa fez algo errado, mas você não falou nada. Imaginando que, não, essa pessoa ela vai conseguir consertar, ela vai notar que ela errou. E a pessoa não nota, e ela vai e faz de novo. E você, que já assumiu uma postura passiva antes, você assume essa postura passiva de novo. Aí a pessoa vai lá e faz mais uma vez. E faz mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Todo aquele sentimento de inconformismo, de incômodo, vai se acumulando dentro de você. E quando você coloca para fora, grandes são as chances de você se parecer com esse rapaz de branco aqui da tela. E tem o outro extremo, representado pelo bobo da corte aqui do lado. Tem muita gente que quer parecer gentil dando feedback e que perde credibilidade e que quer falar brincando o tempo inteiro. Eu já passei por isso, inclusive. Confesso que essa era uma das minhas maiores dificuldades enquanto líder, enquanto gestor, não só líder, porque ainda hoje eu me vejo como líder, mas enquanto gestor, de ter que dar devolutivas para os meus colaboradores, para os meus liderados, e eu, por querer me manter amiga daquela pessoa, o ponto do relacionamento sempre foi muito importante para mim, eu falava sorrindo, eu falava brincando sobre o erro que a pessoa cometeu, na esperança de que dentro daquela brincadeira, dentro daquele jeito muito mais animado, a pessoa absorvesse a correção que eu queria que ela tivesse. Só que às vezes não funcionava. Não funciona com todo mundo. E a sua imagem, se você só adota esse comportamento, fica muito mais similar a de um bobo da corte, de alguém que gosta muito de brincadeira e não consegue empregar credibilidade ao falar. Não consegue ser enfático. E o título da aula é Como Ser Enfático Sem Ser Grosso. Então cuidado com esse extremo da brincadeira. Portanto, agora sim, a gente chega na base da CNV. Para você materializar isso, agora é o momento. Inclusive, se você está aqui comigo agora, vendo no computador ou no celular, que seja, e se você puder anotar, é a hora para anotar. É hora para pegar um papel e caneta, ou é hora para abrir um bloco de notas. Não, bloco de notas não, porque eu acho que nem tem mais esse aplicativo de bloco de notas. O WordPad acabou. Qualquer lugar para anotar, abre aí para anotar. Porque eu vou construir a CNV em cima de um exemplo aqui com você. Um exemplo muito corriqueiro. De um feedback. Já que eu falei que a CNV, a comunicação não violenta, se aplica demais a feedbacks, eu não sei se você já passou por isso, mas um feedback recorrente, no contexto corporativo, no contexto de carreira, é falar para uma pessoa que ela é prolixa, que ela não é objetiva. Já teve que conviver com alguém assim? Que fala demais na reunião, que passa do ponto, que não consegue ir direto ao ponto, que se perde no tempo e acaba ficando chato, acaba ficando monótono. Pois é. Imagina essa situação de que você tem que falar para essa pessoa que ela precisa ser mais direta. Como que você poderia falar? A maioria das pessoas agiria de forma semelhante àquele rapaz de branco do slide anterior e poderia ser direto demais, ser visto como grosso, como, pô, fulano, pelo amor de Deus, você falou demais, né? Ninguém mais teve tempo para falar na reunião, vamos encurtar isso aí, vamos lá. Concorda comigo que ainda ficou violento? Ou, de uma maneira não tão caricata quanto a que eu fiz aqui agora, um pouco mais amena de, fulano, você passou da hora. Bora tentar ser mais rápido na próxima, tudo bem? Aqui você foi curto demais. O não verbal foi mais ameno. Falei no volume mais baixo. Eu não soei tão incisivo. Ainda assim, eu poderia ter sido menos violento, mais completo,
para soar mais gentil e mais empático com o outro. Então, pegando esse exemplo, como eu aplico as etapas da CNV? Primeira etapa, observação. O que é observação? O Marshall ele diz que antes de qualquer comunicação, nesse contexto de feedback, para você ser entendido como não violento e não como grosso, você precisa observar. Observar o quê? O fato. O que aconteceu? E descrever isso para a pessoa. Para ficar evidente para ela o que está sendo corrigido, o que está sendo pedido. Então, nesse contexto, nesse exemplo que eu acabei de pegar, de ter que falar para alguém que a pessoa é prolixa, o que poderia ser a observação? Criando aqui uma situação que a pessoa já foi prolixa muitas vezes, eu poderia dizer, não, antes. Vou passar para o sentimento e vou fazer os dois juntos. Sentimento. Sentimento é o que você sente com relação àquela situação. E não o que o outro está sentindo. Não, o que você sente. O que você sente quando vê alguém sendo prolixo numa reunião? Sente raiva? Você se sente incomodado? Você sente tédio? Você se sente triste? Você fica agoniado? Eu, por exemplo, fico agoniado. Quando eu sei que tem tempo para acabar e eu vejo que a pessoa está falando demais, eu já começo a me preocupar com o que ainda tem que ser falado. Por outras pessoas, inclusive. Então, agonia é o meu sentimento. Identifiquei o sentimento? Ok. Agora eu vou para necessidade. Ih, tá sentimento ali também. Ó, o sentimento é a carinha feliz que está aqui na tela. A mãozinha com a setinha para baixo, depois o João vai fazer a correção aqui, leia-se necessidade. É a terceira etapa. A necessidade ela está muito vinculada ao sentimento. A necessidade é o que você precisa para não se sentir mais desse jeito. O que é necessário para que você não se sinta mais assim? Nessa situação, o que é necessário é a pessoa ser objetiva. É a pessoa ter poder de síntese. Para que ela não seja prolixa, para que ela fale o que tem que ser dito dentro do tempo. E a última etapa aí sim, o pedido, que está representado aqui por alguém de joelho. Claro, você não precisa ajoelhar para fazer o pedido. Mas foi um ícone. Parece um pedido de casamento. Foi um ícone muito bom que colocaram aqui na tela. O pedido, bom. Esse ícone me desconcertou aqui agora. O pedido, que não é um pedido de casamento, tá bom? Mas é um pedido e não uma ordem. O Rosenberg ele é muito enfático, inclusive, no livro, quando ele fala do pedido, que para o pedido não ser visto como uma ordem, porque uma ordem, um comando, ainda pode ser interpretado como violência, a pessoa ainda pode te achar grossa, ríspida. Quando você vai direto para um comando, o pedido ele tem que ser feito de forma colaborativa. Como? Menos eu e mais nós. Se envolva no pedido. Então, agora sim, os 4 pontos explicados, como aplicar uma comunicação não violenta nesse exemplo do feedback que eu dei aqui. Inclusive, se você passa por essa situação de ter que falar para alguém, ou já teve vontade de falar para alguém, ser mais objetivo e menos prolixo, levanta a mãozinha aqui no chat. Coloca o emoji da mãozinha levantada aqui, para eu saber que eu não fui o único, que já passei por isso, de querer falar para alguém, bora amigo, tá falando demais. Levanta a mãozinha aqui nos comentários, por favor, para eu saber quem passa por isso. Como ficaria? Fulano, eu vou pegar o João de cobaia, tá, João? Vou usar seu nome aqui. Imaginando que eu vou dar esse feedback pro João. João, eu percebi que nas últimas 3 reuniões que a gente teve com o nosso time, você falou por quase 10 minutos, quando foi o seu momento de falar, sendo que a reunião completa tem 30 minutos. E eu percebi também que você inseriu na sua fala pontos que saíam da ideia central do que a gente estava discutindo ali naquela reunião. E quando acontece isso, eu fico agoniado. Eu, de fato, fico agoniado por causa do tempo gasto na fala, que poderia, inclusive, estar sendo utilizado para a gente definir o que tem que ser definido naquele encontro. Não só eu,
mas o time inteiro, a gente precisa de poder de síntese para conseguir ser objetivo quando nós temos a oportunidade de falar. O que você acha, João, da gente juntos, antes das próximas 3 reuniões, que a gente já tem marcado aqui na agenda, a gente sentar juntos e definir as prioridades de fala? Eu posso te mostrar como eu sintetizo os comentários que eu tenho que fazer nas reuniões. Pode ser que vai te ajudar a trazer esse poder de síntese para a gente aproveitar melhor e otimizar os nossos encontros. O que você acha? Anotou? Não anotou? Então volta. Volta o vídeo e anota. Percebeu? Eu percebi, observei, fulano, blá, 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 blá. Relatei o fato que o João tinha sido prolixo, que ele passou do tempo em algumas reuniões. Me disse, ou disse como eu me sinto. Em seguida, eu trouxe a necessidade, que é o poder de síntese. E por último, eu dei uma sugestão, um pedido, da gente se reunir para, antes da reunião, sintetizar, escolher as prioridades de fala e não passar do tempo, e não entrar naquele erro novamente. Observação, sentimento, necessidade e pedido. É assim que você aplica a CNV, claro, adequando também tom de voz, adequando o corpo. Não adianta eu passar pelas 4 etapas e gesticulando de maneira frontal, falando mais alto, enfatizando tudo que eu estou falando e indo muito para o agudo. Exemplo. João, eu percebi que nas últimas 2 reuniões você extrapolou o tempo de 10 minutos de fala. É claro que se eu agir dessa forma eu vou ser visto como grosso. Então, a CNV é uma ótima, se não uma das melhores formas de você organizar suas ideias para não ser visto como grosso. Agora, a voz também é adequada. Volume mais baixo, velocidade cadenciada, uma fala pausada, um gestual mais contido na frente do tronco, olho no olho. Tudo isso vai ampliar a tua chance de ser visto como alguém educado ao dar um feedback. E quanto menos grosso, quanto menos ríspido você passa para o outro, ou você é visto, maior a chance da pessoa aceitar o teu pedido. Quando você consegue ser não violento, você amplia a chance de que aquela pessoa abrace o teu feedback e siga aquele pedido. E funciona. Porque o Marshall já encerrou conflitos de guerra com essa teoria. Então, quem somos nós para não darmos um feedback, aplicarmos a CNV no nosso dia a dia de trabalho? Se você gostou desse vídeo, você vai deixar um like. É o que eu te peço. Para o YouTube entender que você gostou, porque não adianta eu saber que você gostou. Não adianta você saber que você gostou e você ver que foi útil. O YouTube ele tem que saber que você gostou. O YouTube, essa plataforma, tem que saber. E como é que ele sabe? Vendo o seu like. Então deixa o like aqui nos comentários. Já te pedi para deixar também os comentários ao longo do vídeo. Se inscreve no canal caso você não ainda seja inscrito, para você receber notificação não só dessa, mas de outras aulas e de outros conteúdos que a gente produz aqui. E a gente se vê na próxima aula.